analisando esse momento conturbado do Fluminense? O Fluminense hoje está 16º colocado no Campeonato Brasileiro. Você está analisando esse atual momento, o vice-presidente de futebol foi exonerado no dia de hoje, poder falar desse momento ruim do Fluminense, dentro e também fora de campo. Primeiramente, bom dia a todos. Não gostaria de comentar sobre a questão política do clube. Isso aí eu acho que a questão que o presidente do clube, na hora certa, vai se pronunciar. Eu não gostaria de comentar sobre isso. Sobre a parte do futebol em si, eu acho que realmente não há como negar que o clube está atravessando um momento difícil. Porém, eu acho que a equipe do Fluminense, nessa mesma temporada, há pouco tempo atrás, já mostrou um bom futebol, um futebol que encantou o Brasil. Esteve aí entre as melhores equipes do Campeonato Brasileiro. E nós podemos voltar a jogar assim. Nós contamos com a subida de produção de alguns jogadores nossos. E todo mundo aqui do futebol, nós vamos fazer todos os esforços. A nossa missão é fazer com que o clube ofereça as melhores condições para o profissional desempenhar o melhor do seu papel. Eu tenho certeza que o Fluminense tem condição dentro de campo de melhorar a sua situação. Reconheço que o momento é difícil para o clube. Nos últimos jogos o time realmente não se apresentou bem, mas eu tenho confiança nos jogadores, na experiência da comissão técnica, no comando do Abel, que a gente vai conseguir sair dessa situação. Na tua opinião, né, qual o motivo do Fluminense estar nessa situação no Campeonato Brasileiro? Na tua opinião, o que você poderia dizer? Olha, tem vários motivos. Nunca uma equipe cai tanto de produção sem ter um motivo, por um motivo só. Eu acho que principalmente a queda de produção foi por causa das contusões, né? De vários jogadores, contusões sérias, fraturas, operações aí, cirurgia de ligamento, que são coisas demoradas, jogadores que estavam crescendo de posição, e na hora que a gente precisava contar com esses jogadores, a gente teve esse tipo de problema. Tivemos aí algum outro problema também de jogador cair de rendimento, né? Um jogador que a gente estava contando que fosse manter o ritmo, estava nos planos da comissão técnica, e o que é normal, também caiu o rendimento, e o reserva imediato ali também ter problemas médicos. Isso aí afetou demais o que a gente estava planejando, mas nós estamos trabalhando aí diariamente no clube para buscar as soluções. O Abel tem procurado mexer no time, tem observado tanto os nossos jogos quanto os jogos dos adversários para tentar buscar as soluções. E, sem dúvida, a solução tem que estar aqui dentro, porque, como eu falei, a gente já desempenhou o papel melhor durante essa temporada. Eu gostaria de saber de você o seguinte, para fechar na minha parte. Todos nós sabemos que o Fluminense passa por um problema financeiro muito ruim. Você acredita que o fato do Fluminense estar passando por esse momento financeiro ruim pode estar interferindo dentro de campo? Olha, é lógico que tudo que afeta o clube chega aqui no futebol. A gente não vai comentar sobre isso, porque não é a nossa função. A função é cuidar do futebol do clube. Agora, nós aqui, enquanto profissionais, os jogadores, a comissão técnica, nós temos que buscar o melhor do nosso desempenho. Acho que problema financeiro não é uma situação só desse clube, do Fluminense. Acho que vários clubes aí têm seus problemas, cada um tem o seu grau de deficiência financeira ou
ou de alguma outra situação que atrapalhe no final das contas do desempenho, mas acho que a gente não é o momento da gente ficar batendo nessa tecla. O momento é da gente buscar nossa recuperação dentro do nosso trabalho, dentro de campo, mostrar que o nosso time tem condição de galgar lugares melhores na tabela. Num momento ruim como esse, ter o Fla-Flu pela frente, é a melhor oportunidade para o elenco retomar aí as boas atuações e começar a espantar, se afastar dessa zona perigosa? O Fla-Flu é um grande clássico, né? Talvez o maior clássico do futebol brasileiro. Eu acho que todo jogador, todo jogador de futebol brasileiro sonha em jogar um clássico como esse. É uma chance, é uma oportunidade de se motivar. O Fluminense demonstrou aí ao longo da temporada que tem time e convicção para enfrentar esse clássico. Nós já tivemos bons jogos contra o Flamengo esse ano e o que a gente está precisando é justamente isso, um jogo marcante para a gente se motivar, o time recuperar a confiança que estava tendo aí no início do ano, no início do campeonato, e nada melhor do que um clássico como esse para o jogador mostrar para o torcedor o seu valor. Bom dia. Quando a gente avança em relação à possível saída do Abel, mas já foi até discutida pelo clube, até por ele próprio, você já falou que não vai comentar sobre essas questões internas, mas como é que você vê o Abel num momento como esse, uma queda muito grande no futebol do Fluminense, e ele, querendo ou não, agora vem sendo um pouco mais pressionado, como é que está ele num momento como esse? Olha, o Abel é um treinador muito experiente. O que eu posso dizer é que em nenhum momento aqui no clube a gente sentiu uma queda de concentração ou de vontade do Abel no trabalho. Ele chega aqui cedo, é um dos primeiros a chegar no clube. O planejamento dele continua o mesmo, a postura dele perante os jogadores e dentro de campo continua a mesma. Ele cobra os jogadores e estuda os adversários e o nosso time da mesma forma que ele sempre fez desde o início do ano. O Abel é a grande liderança que a gente tem aqui no Fluminense. A gente conta com a experiência dele para fazer com que o time tenha sempre um grande rendimento e nenhuma preocupação quanto a isso. Torres, eu queria que tu puder falasse com exemplos o que a direção pode fazer nesse momento para apoiar os jogadores. Eu gostaria de um esclarecimento também porque que só tu está dando a coletiva e não está também o Marcelo Teixeira, que faz parte do comando do futebol. Olha, eu fui escalado para essa coletiva depois do jogo. Aproveito até para esclarecer que pelo meu perfil, pela minha personalidade, pelo que eu entendo de futebol, eu me mantive afastado aí durante um bom tempo do convívio aqui com a imprensa, porque eu acho que no momento que as coisas estão caminhando bem, o holofote deve ser para os jogadores, para a comissão técnica, e eu prefiro me manter afastado. Meu trabalho é mais de bastidores, é mais de realmente não aparecer. Nesse momento precisava de realmente uma figura que é da parte, né, de coordenação, a parte de planejamento do clube, para tranquilizar os torcedores, mostrar que a gente está trabalhando, que a gente está firme no nosso propósito de fazer com que o Fluminense alcance seu objetivo nesse momento, que é a conquista da Copa Sul-Americana, e também, ao mesmo tempo, fazer com que a gente chegue no lugar mais alto possível da tabela. Eu acho que o Fluminense é um clube que não é para a gente estar na situação que a gente está. Então a gente vai
como diretoria, né, como profissionais que estão aqui no dia a dia do clube, a gente tem que buscar a melhoria das condições para os atletas renderem o máximo. Qualquer outra coisa que eu diga aqui é estratégia do clube, a gente não pode também ficar divulgando, mas sem dúvida nós estamos fazendo todos os esforços para que o jogador tenha tranquilidade para chegar no campo e render o seu melhor futebol. E o Marcelo? O Marcelo Teixeira não foi convocado para essa coletiva de imprensa. Talvez em outro dia ele vá se pronunciar, mas eu fui escalado para falar hoje aqui, não posso comentar sobre a ausência do Marcelo Teixeira. Eu acho que ele tem sempre aí se colocado à disposição de conversar com a imprensa, nunca senti nenhum tipo de problema ou de omissão dele, apenas no dia de hoje o escalado fui eu. Em relação à situação na tabela, tem 12 ou 13 clubes que estão naquela parte de baixo da tabela ali, preocupando com a possibilidade de rebaixamento. O que leva para você o diferencial do Fluminense em relação a esses 13 clubes aí de São Paulo, Atlético Mineiro, clubes grandes ali, e a cada ano sempre tem um clube grande caindo, normalmente na Série B. O que leva você a confiar, acreditar que o Fluminense pode ter esse diferencial para não ser rebaixado em 2017? Olha, eu estou confiando no potencial dos nossos jogadores, que já foi mostrado durante a temporada. A gente não pode querer tirar de onde não tem. Esse time do Fluminense, um time que começou a temporada muito bem, começou o campeonato muito bem, teve, é lógico, uma queda, a gente tem que reconhecer isso, tem que estar alerta para isso e tem que procurar recuperar aquele potencial que a gente tem. Agora, como eu falei, a gente tem que tirar de onde tem, e os jogadores já demonstraram esse ano que tem condição de superar. É lógico que num momento desse é um momento que a gente tem que estar alerta, mas a gente também é um momento que a gente precisa contar com o nosso torcedor. A gente sabe que o torcedor do Fluminense, justiça seja feita, em todos os jogos eles estão indo, estão incentivando, a torcida canta, jogos que a gente teve contra adversários que até tinham presença maior de torcedores dentro do estádio, nossa torcida abafou o canto dos adversários, entusiasmada, incentivando os jogadores, e é isso que a gente quer para os próximos jogos. Alguns adversários, como você falou, nossos aí que estão enfrentando a mesma situação, a torcida tem abraçado, tem enchido o estádio, e isso faz a diferença. Porém, aqui a gente não está para querer julgar o torcedor. A gente quer que o torcedor esteja do nosso lado, mas independente de qualquer coisa, o jogador dentro de campo ele vai cumprir seu papel. Torres, gostaria de saber de você o seguinte: o elenco do Fluminense é composto por muitos jogadores jovens, quase que são na sua totalidade. Como você acredita que esses jogadores estão aumentando a pressão nesse momento para tirar o Fluminense da situação complicada do Campeonato Brasileiro? Olha, eu gostaria de voltar um pouquinho ao tempo, assim, porque eu já passei por isso. No ano de 1990, eu joguei aqui no Fluminense. Eu era jovem, hoje eu sou coroa, mas eu já fui jovem. Então eu era jovem, passei por esse momento aqui no Fluminense. Era uma situação muito mais difícil. Nós tínhamos um time inferior a esse que tem hoje e nós conseguimos sair. Então a gente tem que lutar com as armas que a gente tem. É lógico que, se tratando de um grupo jovem, uma vez ou outra vai faltar experiência, mas a gente tem que usar a nossa juventude, o nosso vigor, para reverter essa situação. Eu acho que o Fluminense, como eu te falei, o desempenho de vários jogadores desse time está abaixo do que pode render, mas a nossa certeza é que esses jogadores têm futebol, têm entusiasmo para voltar a jogar aquilo que eles estavam jogando e reverter essa situação. Mais alguém? Todos. Esse diálogo ao longo da temporada, principalmente nesse momento, com os jogadores em relação aos compromissos do clube, salários, direitos de imagem, essas coisas, que ao longo do ano vem sendo noticiado, que tem
atraso, um mês, enfim. E como é que está o diálogo nesse momento para evitar que esse tipo de coisa é lógico que incomoda os jogadores, mas evitar que isso interfira no vestiário? Olha, é lógico que, como você falou, é uma situação chata, uma situação ruim. Porém, eu acho que todo jogador do Fluminense ele tá consciente, ele tá entendendo que o mais importante é o nosso principal desafio é vencer os jogos, ganhar bem e botar o time na maior posição, na melhor posição possível na tabela. Eu acho que num momento como esse, tudo é secundário. Você tem que... O jogador de futebol, o jogador que é vencedor, o jogador que quer chegar lá, ele tem que superar outros obstáculos. A gente conhece times que situação muito pior financeira aí não agora, hoje em dia os clubes estão conseguindo aí resolver essas situações, mas a gente tem notícia de clubes que tiveram uma situação pior e conseguiram fazer campanhas aí, ganhar título, fazer campanha muito boa. O que a gente espera dos jogadores é que eles tenham essa consciência tenham essa consciência de que o Fluminense é um clube vencedor e eles têm condição de mostrar seu melhor futebol. E o clube, naturalmente, vai tentar, dentro das suas possibilidades, honrar com os jogadores. A gente tem tido uma luta aí incessante nessa parte e até o momento, com muita dificuldade, a gente tem conseguido honrar com os jogadores. Eu acho que o momento é a gente concentrar totalmente aqui nossos esforços para desenvolver um bom futebol. O resto a gente, com certeza, a diretoria está atenta, vai procurar cumprir com os jogadores para que a gente possa ter tranquilidade aqui no nosso trabalho.